Olha, é como a Mariana disse, né? Parece que nós estamos diante de movimentos simbólicos e coreografados. Lá atrás, fazendo um breve entendimento e contexto histórico, né? Israel e Estados Unidos, como você também bem disse, Diego, têm relações umbilicais desde os anos 70, são estados que estão ligados visceralmente, os seus interesses se cruzam de maneira umbilical. Israel parece um pouco aquele irmão mais novo que arruma briga na escola e aí chama o irmão mais velho depois para poder ajudar na briga, para poder resolver a briga. Né? Israel, quando começa a guerra com o Irã, começa a ter muitas baixas, né, dentro do seu estado, né, muitos alvos atingidos, baixas no sentido de alvos e mesmo feridos. Né? O que eles decidiram ali, né, chegaram à convicção, é que o domo de ferro não era tão impenetrável, o escudo antiaéreo israelense não era tão impenetrável como se esperava diante dos ataques do Irã. Há um ditado chinês milenar que fala sobre o Irã, que diz o seguinte, Diego, diz que os iranianos são bons de lança, mas ruins de escudo. É mais ou menos isso que nós estamos vendo. Né? Se você pegar o espaço aéreo iraniano, é de Israel. Mas, ao mesmo tempo, o Irã provou que pode penetrar no espaço também aéreo israelense, diferente dos outros inimigos de Israel na região. Cisjordânia, Gaza, Líbano, Hezbollah, enfim, os outros proxies, né, digamos, do eixo da resistência, chamado eixo da resistência. Então, vai os Estados Unidos e jogam, né, aquelas bombas nos minas subterrâneas de enriquecimento nuclear, no qual Israel não tem o poder para fazer, o poder tecnológico e militar para fazer. Só os Estados Unidos tinham esse recurso. No entanto, e aí entra esse movimento simbólico e coreografado, o Irã avisa, né, enfim, declara que tudo isso foi avisado com antecedência, de maneira que o Irã evacua todas essas áreas subterrâneas que ficam a 80 a 100 metros de baixo, de regiões montanhosas no Irã, são muito difíceis de ser penetradas, e que eles protegeram o enriquecimento nuclear. E ninguém sabe, ninguém oficialmente sabe, o quão atingidos foram essas usinas nucleares subterrâneas. Se isso trouxe danos irreversíveis, se isso trouxe danos que podem adiar, enfim, a realização de uma bomba nuclear iraniana em uma semana, em um mês, em um ano. Ninguém sabe. Sabe-se que isso foi, ao que parece, né, avisado antes, e que o Irã tomou as devidas precauções e cautelas para que os danos fossem mínimos. Bom, diante disso, o Irã foi impelido a responder, porque no Oriente Médio você não pode demonstrar fraqueza. É um lugar onde os fracos não têm vez. Né? Você demonstrar fraqueza e, sobretudo, o regime, para a sua própria população, não pode demonstrar fraqueza. Haveria uma resposta. E, ao que parece, é uma resposta também simbólica e coreografada, como o Trump diz aí. Ele alega, como o regime iraniano alegou lá atrás, que foi avisado pelos inimigos, foi avisado pelo Irã, de maneira também a evacuar as bases militares norte-americanas e poder causar danos mínimos. E aí é interessante que o Trump se dá por satisfeito. E se isso de fato está acontecendo, quer dizer, se a coisa se cristalizar agora, né, se Israel chegar a um ponto em que ele percebe que a guerra com o Irã vai ser custosa demais para ele, e os Estados Unidos dizem que estão por satisfeitos com esse contra-ataque iraniano, ou seja, não vai ter uma tréplica dos Estados Unidos, nós estamos vendo a doutrina Trump se cumprindo, a chamada paz pela força. Quer dizer, não é a paz pela guerra, é a paz pela força. Isso dá uma virada no jogo do Trump, porque os Estados Unidos são muito divididos, eles nunca tiveram tão divididos desde o final do século XIX, desde a Guerra Civil Americana. O próprio MAGA, que elegeu Trump, o Make America Great Again, a alt-right, a nova direita americana, é contra os Estados Unidos entrarem nessa guerra, o que afeta a popularidade de Trump. E se essa paz é estabelecida agora, ele e Marco Rubio, né, seu chanceler, seu ministro de Relações Exteriores, podem dizer, vender essa narrativa que alcançaram a paz pela força. Nós estamos vendo que isso pode ser real agora.